Nunca foi tão descolado ser bissexual quanto nos anos 2000. De diva pop a banda de pop rock, de repente, todo astro da música brincava com o feminino e o masculino e parecia curtir homens e mulheres, num fenômeno bem interessante e recorrente do entretenimento. Este é o Sociocrônica e nós vamos dissecar mais um item da cultura pop. Em agosto de 2003, o mundo pop foi à loucura durante o VMA, o MTV Video Music Awards. Logo no show principal, surgiam Britney Spears e Christina Aguilera, ou melhor, ex-Tina, cantando a clássica Like a Virgin, antes da própria Madonna, em pessoa, aparecer de dentro de um bolo gigante para cantar seu single Hollywood. De terno e cartola preta, assumindo uma postura visualmente masculina, Madonna desce do seu pódio e contracena com a loira e a morena, acariciando ambas e tirando peças de roupa delas, antes de tacar um beijo nas duas, para o êxtase da plateia, ainda que a câmera foque em Justin Timberlake. Se você era uma menininha inocente assistindo a televisão, provavelmente teria se tornado lésbica ou bissexual. Ou pelo menos foi isso que o The Washington Post quis insinuar meses depois do VMA, ao publicar uma matéria em 2004 com o título "Garotas adolescentes podem mudar a sua preferência sexual". E nessa matéria eles relatavam o número cada vez maior de meninas se agarrando em público, nas escolas e festas, e até cobrando $10 para se beijar na frente dos meninos. Talvez as exibicionistas estivessem só se aproveitando dos caras, ou querendo provar o quão sensuais são, ou copiando Britney e Madonna, mas também é possível que estivessem se divertindo. Não há como alguém de fora saber, pois no mundo multifacetado da sexualidade de uma adolescente, onde todas as formas de expressão são maleáveis, nada é certo, diz a matéria. Sim, além de afirmar que mulheres jovens, por natureza, tinham a sexualidade fluida, a culpa ainda podia ser da Britney Spears e da Madonna. E pudera, a apresentação daquele ano entrou para a história. E o que na verdade era um show a quatro, acabou sendo resumido com o tempo a o beijo de Britney e Madonna. Mais tarde, ex-Tina reclamaria muito de terem furtado seu momento, ao cortarem a câmera para o ex-namorado de Britney, quando ela tinha dado um beijo mais caprichado na rainha do pop. O que talvez tenha passado despercebido é que a cena representou bem um período do início dos anos 2000, da sexualidade aparentemente fluida e da disrupção de gêneros. Basta lembrar que logo após o beijo das três mulheres, entra a rapper Missy Elliott, que estava no auge nessa época. De boné e tênis, Missy Elliott também trajava vestes típicas de rappers homens. Porém, como Britney e ex-Tina, pelo menos até hoje, a cantora nunca se assumiu uma pessoa LGBT+. O curioso é que meses antes, a MTV já tinha apelado para outro momento lésbico no MTV Movie Awards, sua premiação de cinema, trazendo a dupla russa Tatu. As duas foram introduzidas por Hilary Duff e Amanda Bynes, que disseram: "Tem muitos caras gatos aqui hoje à noite, mas as duas que vão performar agora não curtem nada deles, é verdade." Então, Lena Katina e Julia Volkova sobem ao palco para cantar Not Gonna Get Us, rodeadas de dezenas de meninas vestidas como colegiais, até que essas meninas terminam só de calcinha, e imagens no fundo gritam: "Escondam suas filhas", porque sim, Tatu poderia transformar suas filhas em lésbicas sensuais e despudoradas como elas. Curiosamente, foi em junho de 2003, o mesmo ano de ambos esses eventos da MTV, que a Suprema Corte dos Estados Unidos anulou leis anti-homossexuais, que eram vigentes no país deles desde os anos 80. E em 2003, só fazia 13 anos que a Organização Mundial de Saúde tinha tirado a homossexualidade da sua lista de doenças. E não, isso não queria dizer que o mundo ou os Estados Unidos estavam menos homofóbicos. O casamento homoafetivo só seria legalizado lá em 2015. Mas foi acompanhando esses avanços por direitos LGBTs que certas indústrias perceberam que talvez já fosse descolado voltar a ser LGBT. Afinal, aquela nem era a primeira vez que a bissexualidade e a homossexualidade feminina entravam na moda assim. Com o fim da Primeira Guerra Mundial e da Era Vitoriana, houve uma explosão de subculturas LGBTs em várias partes do mundo.
em especial nos grandes centros. E com isso aconteceu um empurrãozinho nos limites definidos até então pela sociedade sobre o que era ser homem e mulher. De repente, havia as melindrosas, de cabelos curtos e tão esguias e sapecas que pareciam meninos. Na contramão, tinha mulheres importantes, bis e lésbicas, trajando terno e cartola, como a pilota Louisa Dandelotte Carpenter, ou a cantora negra de jazz Gladys Bentley, que se tornou famosa nos anos 20 e 30, por ter um coro de drag queens e por flertar com as mulheres da plateia. Sim, as Madonas e Miss Elliots do século XX, com a diferença de que Gladys era lésbica assumida. Aquilo tudo fez com que a bissexualidade e androginia parecessem descoladas e foram rapidamente abraçadas por artistas de boates e cabarés. E, se o mote do artista é ser amado, por que não ser cobiçado por ambos os gêneros? Uma artista alemã de cabaré, por sinal, se tornou tão famosa com isso que não demorou a parar nos cinemas e de lá para Hollywood. Marlene Dietrich, que resumiu isso muito bem na icônica cena do filme Marrocos, de 1930, pois até Hollywood refletiu um pouco isso, trazendo figuras ambíguas como Dietrich e Greta Garbo, Catherine Hepburn ou Valentino, que atraíam homens e mulheres para os cinemas. O negócio ficou tão sério que ainda nos anos de 1920 essa febre foi apelidada de bisexual chic, do francês, que literalmente quer dizer a moda bissexual. E foi aí nesse período que as palavras bi, homo e heterossexualidade, cunhadas em 1868, enfim caíram no conhecimento geral. Ajudou o fato de que em 1922 o Sigmund Freud publicou um artigo que se tornou muito popular, e nesse artigo ele afirmava que todos os seres humanos nasciam bissexuais, incorporando ambos os sexos, masculino e feminino, e portanto sentindo atração igualmente por eles, e a partir disso desenvolvendo a sua homo ou a sua heterossexualidade. Porém, vale ressaltar que nesse tempo eles falavam sexo e não gênero masculino e feminino como a gente fala hoje. Então por isso a bissexualidade não era como hoje, como a gente entende hoje, era um conceito mais difuso, que por vezes se aproximava mais da botânica, das plantas hermafroditas, uma ideia de que homem e mulher conviviam no mesmo ser. Daí o fato da pessoa poder explorar tudo. Com a Segunda Guerra e as recessões econômicas no final dos anos 30, esse conceito se perdeu e o conservadorismo cresceu, até que no final dos anos 60, graças às novas revoluções sexuais e o feminismo, os limites de gênero voltaram a ser cutucados. É a era do glam rock, de Prince, David Bowie, Grace Jones e Boy George. Até que no Brasil, nossos ícones musicais do momento também adotaram essa nova postura andrógena. Artistas como Dizzy Croquettes e Maria Alcina foram até censurados pela ditadura militar só por causa disso. Mas com a Guerra Fria, as coisas voltaram a ficar sombrias e sóbrias na cultura pop. E veio aí a era dos ícones fisiculturistas, pois quanto mais bela e forte fosse seu corpo, mais saudável você parecia, no meio da crise da AIDS, que empurrou os LGBTs de volta para o armário. Com isso, os moldes de masculino e feminino e a heterossexualidade retornaram com força, até que de novo provocar esses moldes se tornou imperativo. Em 1995, a revista Newsweek já estampava: bissexualidade, nem gay nem hétero, uma nova identidade sexual surge. Ou seja, quando Britney, Madonna e ex-Tina trocam aquele beijo num dos grandes eventos da música, é porque o bisexual chic estava de volta, e ele foi rapidamente abraçado pelo mainstream, pela cultura do momento, como um movimento antissistema, rebelde. Não que Madonna já não tivesse brincado um pouco com isso nos anos 90, mas de repente lá estava Britney Spears cantando em 2009 sobre uma garota bissexual, em If You Seek Me, por exemplo. No mesmo ano, Rihanna cantava Te Amo para outra mulher, e em 2010 o videoclipe só confirmou, trazendo a cantora e a modelo francesa Laetitia Casta, numa pegada homoerótica mais bondage num castelo soturno. E antes disso, em 2008,
Katy Perry já causava ao admitir que beijou uma garota e gostou com I Kiss a Girl, quase um hino lésbico da época. E claro, não podemos esquecer Lady Gaga no mesmo período. Em 2009, Gaga disse que seu grande hit Poker Face era sobre ela transando com um cara enquanto fantasiava estar com uma garota. No mesmo ano, ela apareceu beijando um homem e uma mulher em cenas do clipe de Love Game. Mas dessa vez, não foram as divas pop que criaram uma subcultura polêmica e andrógena. Foram as boy bands de pop rock do período, em especial My Chemical Romance, Fall Out Boy, Simple Plan e Panic! At the Disco. Na tentativa de subverter o rock agressivo anterior, essas bandas adotaram melodias e letras mais introspectivas, pessoais e emotivas. Logo, os fãs desses grupos adotaram um visual correspondente, mais soturno, depressivo, preto e cinza, com delineadores e cabelos no rosto. E é óbvio que estamos falando dos emos, literalmente uma abreviação de emocional. Emo é uma abreviação em inglês para Emotional Hardcore, ou Hardcore Emocional. E sabe aquele negócio de homem não chora? Ih, já tá super ultrapassado. Eu gosto de meninos assim que parecem meninas, acho mais bonito. Os homens são meio machistas e não conseguem falar pra namorada dele que ama ele, tipo coisa que um emo pode fazer facilmente. Hey Sócis, uma pausa aqui rapidinho para você deixar o seu like, que ajuda muito a recomendar esse vídeo, e também para convidar você a conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, onde a partir de R$5 você está apoiando aqui o canal Sociocrônica a continuar vivo. Todo o valor é revertido para a manutenção do canal, como câmera, iluminação, microfone, então pensa aí com carinho em ajudar aqui os sócios. Obrigado pela atenção de vocês e agora vamos pro vídeo. Mas, se você se lembra dos emos apenas como um grupo que servia para bullying e piada nos anos 2000, engana-se. Como mostrou Average Rich no seu canal no YouTube, a cultura emo foi uma revolução para a época. Jovens emos foram perseguidos, espancados, quase mortos e até quase banidos de certos países. O motivo? Simplesmente homofobia. Incomodava muita gente o fato dos emos, em especial os garotos, parecerem tão sensíveis e com uma estética tão andrógena que pouco se diferenciavam das garotas, incitando, segundo matérias da época, a bi e a homossexualidade. Não à toa, as próprias bandas que inspiraram esse movimento, elas recusavam o rótulo de serem bandas emos, como My Chemical Romance e o Panic! At the Disco. Ainda assim, canções como Girl Girls Boys viraram hinos bissexuais, mesmo que na verdade seja sobre um cara numa homenagem à Troa com duas garotas, mas não que os cantores também não insinuassem uma bissexualidade. Parte da performance artística do Panic! At the Disco no palco envolvia membros da banda se beijando. Curiosamente, o vocalista Brandon Urie só confessou realmente ter tido experiências sexuais com o mesmo sexo em 2013, somente quando a moda emo passou. E é aí que está a questão. Muito do bisexual chique dessa época não era de fato representatividade, ainda que certos artistas até fossem LGBTs, bissexuais. E também não podia ser considerado ainda pick money, que é quando você só quer extrair dinheiro dos LGBTs. E também ainda não podia ser considerado queerbaiting, que é quando você se passa por LGBT sem ser. Como em 1920 e nos anos 70, essa bissexualidade e com ela a androginia foram movimentos de rebeldia, contra a cultura, de arte, para ser subversivo diante do momento cultural da época, de hipersexualidade masculina e feminina. Basta lembrar que Britney tinha toda uma imagem virginal de princesinha do pop. Colocá-la beijando uma mulher quarentona, a rainha do pop ainda, era subversivo para a época. O próprio Alex Colette, que produziu a cerimônia daquele ano, contou ao Yahoo Entertainment: "Me sinto mal porque a polêmica sempre seria sobre Britney, apenas com base nas imagens delas. Britney era a colegial doce e Christina tinha uma imagem mais ousada." I Kiss a Girl foi o single de estreia de Katy Perry. Antes disso, ela era Kate Hudson, uma cantora de gospel, filha de pastores pentecostais. Beijar uma garota e dizer que gostou era sua forma de afirmar que a persona evangé não existia mais. Agora, ela era uma cantora pop ousada. Quando Rihanna lançou Te Amo, estava justamente no álbum Rated R, a fase que vendeu a caribenha com uma pegada mais sombria, séria. Sendo assim, a bissexualidade feminina acaba virando sinônimo de rebeldia,
mesmo que de certo modo vigiada pelo olhar masculino. Em I Kiss a Girl, Katy Perry até diz que espera que seu namorado não se importe de ela ter beijado uma menina. E no VMA é a reação de Justin Timberlake que é procurada pelas câmeras, mesmo que ele e Britney já tivessem terminado há quase um ano. Meses depois do VMA, o The Guardian publicou a matéria "Meninas abraçam a moda da paixão gay". Mas, ao ser entrevistada, uma gerente de projetos de apoio de gays e lésbicas comentou: "É uma bissexualidade focada na heterossexualidade, no sentido de que ainda está focada em agradar um homem, e nesse sentido não é progressista". Não à toa, quando entrevistada pelo The Guardian na época, porque também não deu um beijo lésbico no evento, Missy Elliott teria até se engasgado, horrorizada, antes de dizer: "Não, não, não, o hip hop jamais faria isso. Nunca, nunca, nunca em 1 milhão de anos". Ainda assim, foi esse período que deu margem para a década seguinte, agora com ícones assumidamente LGBTs, cantando sobre suas vivências e assumindo o mainstream. Adam Lambert, Janelle Monáe, Kyoko. Em junho de 2010, o próprio Grammy já anunciava em seu site a ascensão da estrela pop queer na década de 2010. Assim, o bisexual chic só aferreceu, mas ele está lá quando uma estrela feminina precisa se mostrar madura ou diferentona e faz clipes sensuais com outras mulheres, ou se veste com trajes masculinos, até que o limite entre a arte e a performance, identidade e realidade se misturam, bugando a cabeça do público ao se pendurar na linha tênue entre representatividade, queerbaiting, descoberta de si ou pink money. Pois ainda vivemos numa sociedade capitalista, reprimida sexualmente, e que então faz dinheiro com sexo e identidade. Mas artistas que têm visibilidade e investimento também ajudam o público a se redescobrir, e até aqueles mais antigos hoje já são ressignificados. Em 2021, a cantora Fletcher, assumidamente LGBT, lançou a canção Girls, 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 com sample de I Kiss a Girl, mas em sua letra agora não existe nenhum namorado, só garotas se curtindo de verdade. "Eu disse para minha mãe que não é uma fase, porque beijei uma garota e gostei. Eu beijei uma garota e gostei, e ela também gostou". Oi, sócios! Muito obrigado se você clicou nesse vídeo e se você chegou aqui nesse finalzinho com a gente. Acho que é válido ressaltar que não estamos falando da sexualidade de ninguém, nem invalidando a sexualidade de ninguém. Tanto que se você pesquisar aí, você encontra fotos da Rihanna beijando outras mulheres, da Madonna namorando outras mulheres. Mas, ao mesmo tempo, essas pessoas nunca assumiram nenhum rótulo. Tanto que a Fletcher, que a gente cita aqui no finalzinho, ela diz que ela é uma pessoa LGBT, mas ela ao mesmo tempo não gosta de se rotular. Nunca se rotulou como uma mulher lésbica, como uma mulher bissexual. E ela até recomenda que os seus fãs não aceitem rótulos. Então acho isso interessante e acho que vai aí ressaltar um pouquinho. Já faz tempo que a gente quer falar desse assunto aqui no canal, mas a gente encontrou pouca coisa aí pela internet, então se vocês estiverem mais afim, as fontes vão ficar aqui na descrição. Fica aí a dica do vídeo da Very Rich que a gente citou. Qualquer outro vídeo que a gente encontrar vai ficar aqui na descrição deste vídeo. E obviamente que a gente decidiu focar na música, mas também existe o tópico da bissexualidade no cinema, nas séries de TV, que também são bem interessantes e rendem uma análise à parte. Se vocês quiserem, digam aí nos comentários que a gente pode pensar em fazer uma coisa bem mais elaborada. E antes de abandonar os sócios, vamos lá para nossa frase de engajamento, que é para ajudar aqui a fortalecer um pouco o trabalho dos sócios, ou para você que quer comentar aqui nesse vídeo, mas não sabe o que comentar. A nossa frase de hoje vai ser chique. Comentem aí, chique, para ajudar a fortalecer nosso trabalho. Mas também, se quiser ajudar de outra forma, temos o nosso Pix, temos o nosso Apoia-se, temos o Seja Membro e temos também o botão Valeu. Obrigado de novo pela companhia, obrigado por fazerem o Sociocrônica possível. E até o próximo vídeo. Tchau!